Você acredita em línguas estranhas? Você acredita no dom de línguas, língua dos anjos ou do Espírito Santo? Vamos falar sobre isso? Eu sou o pastor Elton Bento, do Ministério Luz da Bíblia, e estou aqui para falar um pouquinho com você sobre o dom de línguas. Isso mesmo. Amados, a palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Você já se pegou assim, querendo falar com Deus e querendo externar algo que está interno em você, mas você não encontra palavras que traduzam, que transliterem o que está aqui dentro e não consegue expor para Deus. Quando você quer orar, você insiste, você fica ali e não sai. Mas você tem algo ali que você quer falar, mas não sai. Exato. O Espírito Santo de Deus intercede por nós nesse momento. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sonda as profundezas do Espírito e ele traduz para Deus aquilo que está aqui, ó. Às vezes está entalado aqui, sabe? Pode ser momentos difíceis, de descarga emocional muito grande, que a gente sofreu e não tinha com quem falar, não tinha com quem contar e estava aqui dentro, virou uma mágoa, sabe? Virou um trauma, virou algo dolorido aqui dentro, sabe? Algo difícil. E você não fala nisso porque dói, toda vez que você lembra dói, algo que você sofreu, né? Pode ser. E aí, durante uma oração, você não consegue falar, transpor em palavras, mas está aqui. E aí vem o Espírito Santo e ele começa a interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, e falar com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, está escrito: aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas em mistério fala com Deus. Ninguém é capaz de interpretá-lo, de entendê-lo, porque em mistério fala com Deus. Então, já entendemos aí que falar em línguas não é falar aos homens, mas é mistério com Deus, é um particular. Tem coisas que Deus quer revelar para você no âmago da sua alma, coisas que são profundas, revelações, tem áreas da nossa vida que Deus está visitando e só Ele sabe. E a nossa alma, o nosso espírito clama a Deus e o Espírito Santo intercede por nós. Então nós falamos palavras inefáveis, palavras que nós não somos capazes nem nós de entendê-las. Mas essas palavras têm um significado e Deus sabe interpretá-las, porque diz a Bíblia que não falamos aos homens, mas falamos em mistério com Deus, e quem fala em línguas, está em 1 Coríntios 14 também, fala em mistério com Deus, edifica a si mesmo, porque com Deus fala mistérios. Olha só que interessante, né? Aí as pessoas dizem que é a língua dos anjos, que é a língua, né, que é línguas extraterrestres, outros falam que não existe. Amados, não podemos deixar pessoas que têm experiências limitadas colocarem limites na nossa experiência. Mas também há muitas pessoas, né, que com um pouquinho de bom senso, elas refutam, né, toda essa parafernália gospel que está aí existindo, né? Então, por exemplo, não tem como eu chegar olhando para alguém e falar em línguas estranhas para a pessoa, porque ela não vai me entender. A língua estranha é para edificar a si mesmo e falar em mistério com Deus. Sabe de outra coisa? Satanás não entende os mistérios de Deus. Satanás só entende as coisas concernentes aos homens, como Jesus disse em Mateus capítulo 16. Amados, tem mistérios de Deus que são revelados para os seus, que ele não revela para o inimigo. Veja, quando o faraó teve sonho no deserto lá, né, com José lá no Egito, ninguém era capaz de interpretar os sonhos de faraó. Os magos, os encantadores, os feiticeiros, ninguém interpretava. Se Satanás pudesse entender os mistérios de Deus, claro que ele interpretaria. Você vê, Nabucodonosor teve sonhos
e nenhum dos magos, ninguém foi capaz de interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Se Satanás pudesse entender os mistérios de Deus, com certeza ele revelaria para os magos, para os feiticeiros. Então tem mistérios de Deus que é particular, só Deus e você, só Deus e eu, não é para os outros. E falar em línguas, muitas vezes, podem haver pecados escondidos em nós, que nem nós sabemos, que nem nós conhecemos. E quando você ora, insiste na presença, busca Deus com ênfase, com todo o seu amor, o Espírito Santo de Deus te envolve e ele começa então a traduzir aquelas falas. De repente tem coisas ali, desejos inescrupulosos, adultério, desejos de adultério que nem você sabe que teria. De repente, um momento de fraqueza, você cairia, mas Deus está tratando com você. E quando chegar esta hora, você não cai. Quando passar por esse momento, você não vai ser derrubado. É mistério de Deus com cada um. Então, quem ora em língua edifica a si mesmo. Tem coisas aqui que Deus está arrancando de nós, pondo para fora, que nem nós sabemos, que o diabo talvez poderia usar como ferramenta para te derrubar. Mas Deus é fiel. Amém? Então fica aqui um pouquinho, de explicação aqui sobre o dom de línguas. Olha, eu vou ficando por aqui. A paz do Senhor Jesus, um beijão.